queridos filhos e filhas do coração de Jesus misericordioso, estão jorrando as graças especiais para este dia e a Virgem Maria está estendendo o seu manto azul sobre todos nós. Estamos iniciando o Evangelho do dia de quinta-feira. É preciso falar com Deus, mas para falar com Deus, nós temos que ouvir Deus. Este é o propósito de você estar no Evangelho do dia de quinta-feira. Peçamos o Espírito Santo. Pai de infinita bondade, queremos ouvir a Tua voz. Ilumina-nos agora com o Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o capítulo 19, versículo 1. Então Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar as contas com os seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu parei aqui no Evangelho, deixei os 2 últimos versículos para o final. Os 2 últimos versículos nós vamos ler no final, porque eles fecham com o efeito daquilo que acontece com a cura. Nós vemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua falando para nós deste tema que é fundamental para o cristianismo. E quando nós não entendemos a importância do perdão, nós então vemos a família dividida, o trabalho
dividido, a igreja dividida, as amizades se separando. E por quê? Porque o perdão é a realidade que faz a gente testemunhar que nós estamos vivendo o amor de Deus. Quem não perdoa não possui em si o amor de Deus que nos perdoou na cruz do seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, aprender a perdoar aqueles que nos magoaram é provavelmente um dos maiores desafios de quem se diz cristão. A pergunta de Pedro a Jesus vem desta sensação de que é difícil perdoar. E realmente é difícil. Pedro tenta dar a impressão de grandeza de coração ao dar a resposta. Basta perdoar 7 vezes? Por que este número? Para a lei dos judeus era necessário perdoar 3 vezes. Tanto Pedro como a lei dos judeus passam a impressão que existe um limite para o perdão. Jesus dá uma resposta desconcertante, ainda não entendida por nós, nem praticada muitas vezes, porque Jesus disse aí para nós em Mateus capítulo 18, versículo 22, não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Também ele não está dizendo que nós temos que contar até 490, não. Mas ele está dizendo, o perdão não tem limites. Perdoar não significa que o outro vai aceitar o perdão ou até deixar de ser mal. Perdoamos para merecer o perdão dado por Deus para nós na cruz de Jesus. Ele não esperou a gente mudar, ser bom, ser santo. Ele não colocou nada a não ser que a gente perdoe, como Ele nos perdoa. Um grande homem de Deus em sonhos sentiu Deus enviando-o para levar a reconciliação para um grupo de pessoas que se diziam cristãs, mas que eram pessoas com quem ele não se dava. E ele conta ter falado para Deus no sonho: eles são meus inimigos. E Deus disse: ame como eu te amo. E o homem rebateu: são meus inimigos. E ele ouviu Deus dizendo: perdoe. Nós muitas vezes podemos cair na tentação do homem que foi perdoado numa dívida grande e não soube perdoar uma dívida pequena. E Jesus foi forte quando ele disse aí em Mateus 18, 35: se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração, Deus vos tratará como tratou este homem, que muito tinha sido perdoado, mas não soube perdoar um pouco. Nós muito fomos perdoados, e o perdão libera em nossa vida a cura. É aquilo que nós vemos aí na continuação do Evangelho, aonde no capítulo 19, versículos 1 e 2, nós lemos: após estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou os seus doentes. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão traz paz, o perdão nos torna fortes, porque nós somos inundados pelo poder de Deus. Você somente perdoa
Se no seu coração você se sente perdoado por Jesus, alimenta este perdão com a oração, a Eucaristia, a confissão e busca não cair na armadilha de Satanás que faz você pagar olho por olho, dente por dente. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, da dificuldade que nós temos de perdoar no coração, mesmo que o outro continue sendo nosso inimigo. Que nós possamos orar por ele. Entregue a pessoa que neste momento mais magoou você e creia. O Senhor está te curando com o remédio do sangue de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe um comentário e compartilhe esta mensagem. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa da luz e da esperança que só Jesus Cristo pode oferecer. O programa Encontro com Cristo é um farol de fé e inspiração para milhares de pessoas, tocando corações, transformando vidas. Ao fazer a sua doação com quanto puder, lembre-se das palavras de Nosso Senhor. É dando que se recebe. Cada contribuição sua não apenas mantém este programa no ar, mas também se torna uma semente de bênçãos em sua própria vida. Junte-se a nós nesta missão de amor e compaixão e seja parte da diferença que o mundo precisa ver. É muito fácil. Receba a minha cartinha com uma mensagem todos os meses, telefonando para 0 operadora 11 4667 4353 ou doe agora usando o QR Code ou a chave Pix. Que Deus possa derramar bênçãos em sua vida.